Fala, mulherada abençoada, dia 86 do nosso devocional. E o nosso tema hoje é jejuar fisicamente. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, quero te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações de forma espiritual para receber da Tua Palavra e também para praticá-la, Senhor, depois de aprender a lição que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Que em nome de Jesus nós possamos ter discernimento do que nós vamos ouvir aqui, Pai, e que nós possamos, Senhor, render o nosso coração a Ti, Senhor, cumprindo aquilo que é a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. E o nosso texto base hoje está lá em Tiago 4:7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. No devocional diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Jejum é a última palavra em redução de peso da alma. O jejum puramente espiritual é quando você se abstém de um pensamento, de uma ação ou de um hábito. O jejum físico é a prática bíblica de se abster de comida para buscar a Deus. Que diferença há entre um jejum físico e uma dieta? Uma das principais diferenças é que uma dieta muda o que vem em você, enquanto um jejum muda como você vê as coisas. Um muda o ponteiro da balança, o outro remove as escamas dos olhos. O jejum expressa nossa submissão a Deus. Quando paramos e caímos de joelhos em rendição a Deus, o inimigo é dominado com terror e foge. Pelo tempo que ficamos sem nos alimentar com comida, estamos posicionadas para desenvolver nossa fome e sede pelas coisas de Deus. Nosso apetite é transformado quando nos alimentamos da palavra e nos lembramos da bondade e do amor divinos. O jejum traz consigo uma sensibilidade intensificada que também serve para enternecer nosso coração. Se esta for sua primeira vez jejuando, comece com algo simples e saudável, como o jejum de comidas não saudáveis, como farinha branca e açúcar refinado. Você pode ler na internet algo chamado de jejum de Daniel. Ou, talvez, seu jejum signifique pular o almoço. Se você pretende fazer jejum que permita apenas água e tem problemas médicos ou faz uso de medicamentos, consulte um médico primeiro. Jejuar é negar sua carne. Será desconfortável fisicamente. Espiritualmente, porém, será um momento de celebração, festa e alegria. Ao honrar o rei, ele a honrará com sua presença. Jejum é um privilégio sagrado, não um castigo. Em seguida, perceba que essa é, de fato, uma questão de vida ou morte. Você está levando a escravidão à morte. Não há sentido em abster-se de comida quando você não se entrega a Deus. Reúna tudo o que você precisa com antecedência, a fim de poder apenas descansar durante o jejum. Desligue o telefone, o computador, desligue as mídias sociais e a TV. Aumente o volume da música de louvor e adoração. É um Shabá sagrado, então não trabalhe em outras coisas. Descanse, durma e se achegue a Ele. Leia a palavra, incluindo o livro de Esther e as promessas para o jejum, ou outras obras cristãs que desafiam você. Durante o jejum, você está fortalecendo seu espírito. Mantenha um diário de seus pedidos de oração para esse período. Seja aberta e honesta com seu Pai e registre o que Ele mostra a você por meio das Escrituras e da oração. É tempo de amar e tenho todos os motivos para crer que o Senhor lhe dará água viva e sustento. Bom, já quero começar desmistificando
a questão, né, da palavra que fala sobre você não aparentar que está jejuando, né? Vai falar lá sobre você não mostrar para as pessoas que você está jejuando, tipo, para você se arrumar fisicamente mesmo, aparentemente, né? Porque naquela época os fariseus, aos quais Jesus chamou de hipócritas, eles faziam de propósito ter uma aparência na forma física mesmo de alguém que estava jejuando, ter o semblante de sofrimento mesmo, né? Porque querendo ou não, como ela mesma diz ali, será desconfortável fisicamente. Então sim, muitas vezes quando a gente está jejuando, a gente se sente fraco, você fica ali com um semblante caído, né? Com uma cara de, ai meu Deus, quão difícil é isso, né? Porque realmente nós estamos negando a nossa carne, que ela fala ali, né? Jejuar é negar sua carne. Realmente é algo difícil para nós, fisicamente falando. Porém, aquela passagem que fala sobre você não falar aos outros que você está jejuando era sobre o Senhor chamar a atenção da motivação do nosso coração em falar para alguém que você está fazendo aquilo. Como nesse exato momento que eu estou gravando, eu estou num período de jejum e o Senhor não vai me condenar por estar contando isso para vocês. Isso é algo que por muito tempo foi pregado de forma equivocada, porque a motivação do meu coração em contar para vocês que eu estou fazendo o jejum é linkar com o devocional. É dizer que exatamente hoje, no dia que eu estou fazendo esse devocional sobre jejuar fisicamente, coincidiu com eu estar de jejum, que foi o dia que eu escolhi para fazer na semana. Eu escolhi a quinta-feira, toda quinta-feira de toda semana, para fazer um jejum. E eu não tô aqui com uma cara de pobre coitada, de ai, tão difícil isso, Senhor, mostrando para os outros. Nossa, olha, eu tô jejuando. Olha, eu faço jejum. Em determinadas situações, vai ser necessário você falar. Como, por exemplo, alguns jejuns que eu fiz de tirar um tipo de alimento e eu vou na casa de alguém, vou sair com uma amiga, vou, enfim, em algum lugar e eu não posso comer aquele alimento. E para mim não tem problema nenhum olhar para aquela pessoa e falar, olha, não tô comendo isso hoje porque eu tô de jejum disso. Obviamente para alguém que tenha intimidade comigo, né? Caso contrário, só não quero. Mas um exemplo, vai lá, quando eu vou na casa da minha mãe e ela vai fazer o café da tarde, ela pergunta pra mim, tá tomando Nescau? Porque ela já sabe que é uma das coisas que eu tiro quando eu faço um jejum. Aí Deus vai me condenar então porque eu contei pra minha mãe. Tinha que ser um segredo, guardado as 7 chaves de que você tá fazendo jejum. Não é isso que o Senhor tá falando na palavra. Ele tá falando sobre você querer mostrar para os outros o que você tá fazendo. A intenção por trás do que você tá fazendo, falando que você tá jejuando. E isso não sou eu que tô falando, já quero deixar bem claro aqui. Aprendizado de pregações, de entendimento, de discernimento que eu tive sobre esse assunto com homens de Deus muito sérios que falam sobre esse assunto, como o pastor Luciano Subirá. Então, tá tudo bem. Não é um segredo para você guardar 7 chaves que se você contar, meu Deus, se alguém souber que você tá jejuando, o seu jejum não vai valer mais. Pelo amor de Deus, vamos tirar isso da nossa cabeça, beleza? Então, agora vamos aqui pro nosso devocional. Ela fala assim, a diferença, né, entre você fazer um jejum e fazer uma dieta, e eu achei interessante essa parte que ela diz que um vai mudar como as pessoas te veem, ou seja, você vai emagrecer. Então a pessoa vai saber que você está fazendo dieta, né? E o outro muda como você vê as coisas. No caso, o jejum.
porque ele vai fazer você enxergar as coisas da forma de Deus. Ele vai fazer você olhar para tudo ao seu redor com um olhar de uma filha de Deus. E não mais só com um olhar humano. Ele vai mudar a sua forma de ver as coisas, de agir diante das situações, de ter discernimento. É no jejum que você recebe também o discernimento que a gente está falando o devocional inteiro aqui, pedindo para Deus. E aí ela diz que um muda o ponteiro da balança e o outro remove as escamas dos olhos. Então, realmente, de fato, que é a dieta, é para mudar questões físicas, de saúde, do corpo. E o outro, o jejum, é para mudar questões espirituais e da nossa alma. Essa é a maior diferença. E então o jejum expressa a nossa submissão a Deus, porque se o Senhor disse para que nós fizéssemos isso, e eu já vou indicar para vocês um livro a respeito desse assunto, e ali no livro ele diz, o pastor Santos Soberá, que não foi uma ordem, jejuar não era uma ordem, não era um mandamento, mas que na palavra de Deus, Jesus expressa a vontade dele de que nós fizéssemos isso. E se na nossa vida com Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós nos submetemos a Ele, o que nós queremos é agradar ao Senhor, então, obviamente, a lógica é suprir a expectativa que ele tinha em nós de que nós jejuássemos. Então, ele coloca ali a passagem em que Jesus fala isso, que os fariseus confrontam Jesus e perguntam por que os discípulos de João jejuavam e os dele não. E aí ele responde que numa festa de casamento, que é a comparação ali, por que os convidados jejuariam se eles estavam com o noivo? E aí a passagem diz que viriam dias em que então o noivo seria tirado, que seria quando Jesus voltasse aos céus, depois da ressurreição. Aí então eles jejuariam. Então ele fala ali que não é uma questão de se eles jejuassem, mas quando eles iriam jejuar. Então, de fato, Jesus expressa uma vontade, uma expectativa dele que nós fizéssemos essa prática, que nós tivéssemos essa disciplina espiritual. Se nós queremos agradar a ele, então nós entendemos que precisamos fazer. E aí isso se encaixa nessa frase dela, que o jejum expressa a nossa submissão. Eu me submeto à vontade dele. Para mim, a vontade dele é que quando ele não estivesse mais aqui, eu jejuasse. Então agora eu faço aquilo que era a vontade dele para mim. E de fato, o jejum é algo espiritual. Então o jejum, ele nos traz essa força. Uma força espiritual que a gente, às vezes, não tem noção de que nós ganhamos, de que nós adquirimos através do jejum. E isso eu posso falar de causa própria, porque realmente para mim, muitas das vezes, o jejum foi como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do meu espírito, eu sabia que algo tinha sido feito, o que inclusive se encaixa aqui com a indicação que eu quero fazer para vocês. Eu ia fazer no final, mas enfim, me veio agora para falar do livro. Então o livro é esse aqui, é A Cultura do Jejum. Eu tô começando ele, ela li só um pouquinho, mas por que eu resolvi falar dele agora e já indicar para vocês, ainda que eu não tenha lido praticamente nada dele ainda, de poucas páginas, mas uma frase dele me marcou de uma forma muito intensa, que ele fala assim: vale ressaltar que minha motivação vai além de apenas trazer clareza doutrinária e ensinar como jejuar. Também, e eu diria principalmente, intento despertar a fé
do leitor. Sim, é preciso fé para praticar o jejum. Essa foi a frase que me impactou de uma forma assim muito surreal. Que se de todo o livro, que eu nem li ainda, mas se eu guardar alguma coisa no meu coração, vai ser essa frase aqui. Porque, como eu acabei de falar, por muitas vezes eu fiz o jejum e pensei, tá, mudou em quê? Tô sendo vulnerável e abri meu coração aqui pra vocês agora. Sim, eu já tive esse pensamento. Apesar de não deixar de fazer por causa do pensamento, isso chama maturidade, porque você entende que você precisa fazer determinadas coisas, mas ainda assim o pensamento era uma falta de entendimento, até mesmo espiritual. Tipo, tá, eu fiquei aqui sem comer tanto tempo e segue a vida, como se nada tivesse acontecido. Mas hoje, através desse devocional e através dessa frase do livro principalmente, o Senhor me fez entender espiritualmente o que o jejum faz em nós. Que de fato, ele nos fortalece, ele nos faz crescer no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Deus. E que, ao contrário de uma dieta, que é só olhar para uma pessoa e daí você vê que ela emagreceu, não é porque eu não estou vendo ou sentindo o resultado do meu jejum exatamente ali naquele dia que eu estou fazendo, não significa que ele não está me dando resultado. Porque só o fato de eu me submeter a essa vontade, essa expectativa que Jesus tinha de que eu fizesse, já me aproxima dele. Então já valeu. Já aprofunda um pouquinho mais o meu relacionamento com ele. Então já valeu. Então essa frase de que é preciso ter fé para praticar o jejum, é preciso acreditar, é preciso crer, ainda que você não esteja vendo. Não é isso que é a fé? Ainda que você não esteja recebendo um resultado imediato daquilo que você está fazendo. Então esse foi o entendimento que o Senhor me deu. E eu sou muito grata por Ele ter me dado esse entendimento e por estar permitindo eu compartilhar hoje com você aqui. Talvez cortando um caminho para você, porque eu passei muito tempo com esse pensamento, fazendo, mas sem entender por que eu estava fazendo. E hoje você já pode começar a praticar com entendimento. Bom, e aí quero pegar só a parte geral que ela fala aqui, que não há sentido em abster-se de comida quando você não se entrega a Deus. De fato, existem coisas que precisam ser feitas nesse tempo de jejum, que precisam acompanhar a abstenção do alimento, porque senão, de fato, é só uma dieta, que é as questões espirituais, aquilo que você faz em relação ao seu espírito, ou seja, ler a palavra, ouvir um louvor, adorar junto com o louvor, não é só ouvir, né? Mas adorar ao Senhor através daquele louvor e oração. E aí eu quero discordar num pequeno ponto que ela coloca aqui, que ela diz que esse é um período de você descansar e não trabalhar em outras coisas, não dar atenção para outras coisas que você esteja fazendo. Por quê? Eu concordo com ela. É óbvio que é muito mais fácil você tirar aquele tempo. Então, no meu caso aqui, eu vou tirar todo o período da manhã. Então, eu acordei lá 8h30 até meio-dia. Como eu falei, o jejum já foi desde meia-noite, mas a gente está falando aqui sobre um período em que a gente está fazendo algo. Então, eu tenho esse período em que eu vou estar acordada, só que não é todo mundo que pode tirar esse período inteiro para ficar aqui sentado, lendo a palavra, orando, ouvindo louvor, pleno zen.
Porque se as pessoas forem pensar dessa forma, 90% não vai fazer jejum. Porque nosso horário de trabalho, de uma forma geral, né? Eu sou autônoma, mas provavelmente a maioria de vocês que tá aí do outro lado trabalham de carteira assinada. E aí, qual que vai ser o pensamento aqui? Não, se eu não posso fazer isso que ela fala aqui, não trabalhe em outras coisas, descanse, durma, se achegue a ele, desligue tudo. Se eu não posso fazer tudo isso, então eu não vou jejuar. Esse vai ser o pensamento. Opa, como que eu vou fazer o jejum? Tá falando pra mim que eu tenho que parar de fazer as coisas pra isso? Então eu discordo dela nesse ponto aqui, porque sim, você pode fazer um jejum trabalhando. Vai te exigir provavelmente uma disciplina muito maior no sentido dos seus pensamentos, com certeza. E esse era um dos motivos pelos quais eu tinha na minha cabeça muitas vezes que eu fiz jejum de tipo, não adiantou nada. Porque eu fiz jejum em dias que eu tive que sair, resolver um problema na rua. Como que eu ia estar ali parada? Entende? Então o pensamento daí seria, melhor não fazer. Já que não é para fazer, isso sou eu, né? Com muitas coisas, na verdade, na minha vida que vem esse pensamento. Se eu não vou fazer do jeito que estão falando aqui, então é melhor eu não fazer. Olha a desculpa aí para não fazer as coisas. Não, você pode fazer. E aí, então, eu vou te dar a dica aqui. Você tá lá trabalhando, sei lá, você é professora, que eu tenho muita amiga professora. Você tá lá, tá trabalhando, tá lá com as suas crianças e tudo mais, e você sabe que você tá de jejum. No intervalinho que tem ali, que provavelmente tem os recreios, né? Tem o recreio para as crianças, tem o recreio lá para a professora. Você vai no banheiro e faz uma oração. 2 minutos. Senhor, o meu jejum, por isso, por aquilo, ora lá, pronto, sai. Tá voltando pra sala. Celular, aqui ó, pega lá, abre o aplicativo da Bíblia, lê lá o seu versículo. Um versículo. E você tá meditando na palavra de Deus durante o seu jejum. Chegou a hora, aqui eu tô dando um exemplo de você fazer esse jejum de meio período. Chegou a hora do almoço. Foi lá, tal, terminou sua aula, não sei o que, tá indo embora, vai lá pro seu horário de almoço, ouve um louvor, se entrega pro Senhor naquele louvor, se for no carro, você tá indo pra casa, enfim, entrega o seu jejum e almoça. Pronto, você fez as 3 coisas, você orou, você leu a palavra e você adorou o Senhor através do louvor. Então não há motivo, não há desculpas para não fazer. Se você quer mesmo aquilo, se você quer entregar ao Senhor, você consegue fazer uma adaptação. E o Senhor vai receber do seu jejum, vai entregar da parte dele o que ele quer entregar no seu espírito. Tanto para você que fez dessa forma que eu acabei de exemplificar, quanto para aquele que passa lá, como ela coloca aqui, um dia inteiro descansando e não fazendo nada, só ali com o Senhor. Porque o que importa para Deus, como eu falei no começo, é a intenção, a motivação verdadeira do nosso coração. Então entenda que durante o jejum você está fortalecendo o seu espírito. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Senhor Deus, enquanto jejuo, aproxima-te de mim. Muda meus apetites e dá-me fome por mais de ti. Vou aquietar-me, crendo que tu falarás. Aumenta minha sensibilidade e expõe as coisas que me entorpeceram. Vamos declarar a nossa frase do dia? Eu sou forte, porque enquanto jejuo, eu me banqueteio com o meu rei. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nos render a Ti nesse dia, Pai, nesse momento,
e pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga convencimento para nós a respeito do jejum, dessa disciplina espiritual, a qual era uma expectativa do Senhor Jesus que nós fizéssemos quando Ele não estivesse mais aqui presente fisicamente conosco, até que Ele volte. Então, Senhor, nos dá entendimento e discernimento acerca dessa disciplina, Pai, para que nós possamos praticá-la conforme a Tua vontade para nós. Nos dá, Senhor, direção de como podemos fazer, Senhor, para nos adaptarmos, Pai, mas não deixarmos de ter esse tempo contigo através do jejum. Em nome de Jesus, que nós possamos ter a certeza através da fé de que o jejum está sim nos transformando e nos amadurecendo de forma espiritual, ainda que muitas vezes nós não venhamos a ver os resultados dele de forma tão imediata quanto fizermos, mas crendo e tendo a certeza de que o Senhor faz tudo para a sua glória, usa tudo para a sua glória. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ter mais essa disciplina espiritual sendo exercida e praticada de forma regular, Pai, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.